Olá, pessoal, tudo bem com vocês? A pedidos, nós estamos aqui hoje para gravar um vídeo breve e falar um pouquinho a respeito do exame de ordem que ocorreu na data de ontem, a chamada segunda fase da OAB, que vai justamente exigir de vocês o conhecimento prático, né? Ou seja, a elaboração de uma peça processual e a resolução de algumas questões discursivas. Então, a gente vai tratar hoje um pouco a respeito da peça prática profissional da área de direito civil ou relacionado à prática civil, que muita gente, na verdade, né, acaba tendo assim um certo medo de escolher a área civil para realizar a segunda fase do exame de ordem. Isso porque existem muitas falácias no sentido de que, né, na área civil a gente sabe existem muitas possibilidades de peças. A gente tem contabilizado assim mais de 300 possibilidades de peças práticas profissionais, né, que poderiam ser trabalhadas não só no âmbito do direito material, na parte que trata sobre os processos de conhecimento, mas também podendo ali explorar um pouco a questão recursal, né, alguns procedimentos que viessem a tratar sobre tutelas de urgência, emergência, direito do consumidor. Então, são várias possibilidades mesmo, e isso, a princípio, assusta. Mas eu queria aqui passar a vocês uma perspectiva diferente da área civil, no sentido de, muito embora sejam muitas possibilidades, né, de peças, de assuntos, a parte prática do direito civil ela não é complexa. Ou seja, vamos colocar assim para ficar de fácil entendimento, o esqueleto das peças prático-profissionais da área civil, eles são muito simples. E o direcionamento, né, em relação à fundamentação jurídica dos assuntos que geralmente serão abordados nos enunciados do exame de ordem, todos eles têm uma farta possibilidade de você conseguir buscar no próprio Vademecum, que é o teu mecanismo ali, o teu instrumento, né, auxiliar na elaboração dessas peças. Se a gente for buscar um retrospecto dos últimos exames de ordem ao longo do tempo, ou se a gente fosse buscar, né, é sempre interessante a gente fazer isso. Se você vai buscar se preparar para algum concurso, se preparar para o próprio exame de ordem, é interessante você conhecer a banca examinadora, ou seja, quem é responsável em regra pela elaboração daquelas provas. Então, no nosso caso, no exame de ordem, a gente tem a FGV. É interessante, portanto, antes de iniciar um estudo, né, a gente buscar conhecer qual é a característica, qual é a tradição, por assim dizer, né, da FGV no que se refere à segunda fase dos exames de ordem, especialmente na área civil, né, a quem vier a fazer essa prática profissional. E aí vocês vão verificar que, na grande maioria das vezes, as peças que foram exigidas, né, a título de elaboração, foram recursos. Ou seja, na área civil, a gente poderia aqui, sem sombra de dúvidas e sem medo de errar, colocar aqui um ponto a ser observado pelo pretenso examinando, né, lá no exame de ordem da OAB, é atentar para os recursos, ou seja, a estrutura, a elaboração das peças recursais. Isso vale na área do direito civil, e a gente vai observar que também se estende a uma característica das outras áreas, né? A gente percebe também no direito processual penal a incidência, né, a reiteração de várias peças recursais também sendo requeridas, sendo exigidas no exame de ordem. Então, eu sei que recurso é uma peça importante, né? É um sinal de alerta nos meus estudos, no meu direcionamento, para eu buscar verificar. Eu achei interessante aqui um blog, eu vou compartilhar com vocês a tela, né, que traz justamente esse retrospecto, e seria interessante a gente observar aqui rapidinho para a gente fazer essa análise exatamente, né? Olha só que interessante. Nesse blog aqui, que vai aparecer o endereço de vocês aí, tá abrindo, né? Ele vem aqui com um retrospecto dos últimos exames de ordem, né? Ele traz aqui, ó, do Supremo, conhecendo as peças da segunda fase da OAB. Aí aqui, especificamente em relação ao direito civil. E nesse retrospecto, ele vai trazer aqui em termos quantitativos, né, o número
e em relação a cada tipo de peça que vai ser exigida ao longo do tempo no exame de ordem. Nessa última peça, né, nesse último exame de ordem que ocorreu ontem, já já a gente vai comentar a respeito dele, mas já sabemos foi um recurso também, né? Ou seja, um recurso de apelação, a gente já vai tratar este respeito, mas eu convido vocês aqui para observar, né, tradicionalmente as peças que vêm caindo na área de direito civil. Então a gente tem petição inicial, apelação, olha só, recurso, embargos à execução, ação de consignação em pagamento, ação rescisória, contestação e reconvenção, embargos de terceiro, ação de reintegração de posse, recurso especial. Depois temos embargos à execução, apelação novamente, agravo de instrumento, apelação, agravo de instrumento, apelação, embargos de terceiro, ação em consignação em pagamento, contestação, recurso especial, agravo de instrumento, ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, ação de interdição, ação de despejo, embargo de terceiro, ação de alimentos gravídicos, ação de uso capião especial urbano, ação declaratória de inexistência de débito, cautelar aí aqui mais antigos, tá? Eu vou parar aqui mais ou menos até onde a gente foi aqui em recurso especial. Observem, portanto, que o número, né, de peças prático-profissionais relacionados ao procedimento de execução e ao procedimento recursal, concordam comigo que a gente pode dizer em termos quantitativos que é o maior número de peças cobradas? Claro, tem peça inicial também, tem peça de defesa, mas se a gente for analisar em termos quantitativos, a gente vai observar, né, que a OAB sinaliza para a gente, a banca examinadora, né, a banca responsável pela elaboração das provas e organizadas pela Fundação Getúlio Vargas, tem priorizado, tem dado bastante atenção à elaboração de peças direcionadas a recurso e direcionadas ao procedimento de execução. Então, é algo que é interessante a gente observar, concordo? Para a gente poder, mais ou menos, ter um conhecimento, entender como vai ser a ordem, né, de pensamento, como vai ser o raciocínio da banca examinadora em relação à elaboração da peça. Isso quer dizer uma sentença absoluta, né? Não, eu vou precisar estudar somente recurso caso eu queira realizar o exame de ordem segunda fase na área civil, de forma alguma. Primeiro, que o estudo para o exame de ordem, né, e aqui vale aquele puxão de orelha, que os professores certamente dão em sala a vocês, não é um estudo de um dia para o outro, não é um estudo no mês do exame de ordem, não é um estudo que você consegue organizar e disciplinar na semana de exame de ordem. Então, na realidade, é um conjunto, né, de fatores, ou seja, é aquele estudo que você continuamente, de forma disciplinada, executa durante a faculdade, no seu tempo, mas que seja algo organizado, disciplinado. E aí, logicamente, você vai buscar compreender a prova que você vai realizar, e isso vale para qualquer concurso, e compreender a prova significa entender qual é o raciocínio das bancas examinadoras. Como que eu faço isso? Uma dica é você pegar os últimos exames, os últimos concursos. Vamos lá, pegar de 5 anos para trás, né? Como tem sido a característica desse tipo de prova? Quais são as disciplinas que reiteradamente são cobradas? No nosso caso aqui, o exame de ordem. A gente tem o exame de ordem dividido em dois momentos. A primeira fase, que se caracteriza, né, pelas questões objetivas de múltipla escolha, e a segunda fase, que é a parte prática, né, a compreensão da teoria aplicada à prática. Então, na primeira fase, o que, que você pode buscar? Observando os últimos exames de ordem, você vai começar a identificar quais os assuntos que se repetem para cada disciplina. Ah, eu percebi que relativo à matéria de direito civil, sempre vai cair uma, duas questões relacionadas à sucessão, uma, duas questões relacionadas à família, uma, duas questões relacionadas a contratos, a obrigações. Então, você consegue ter uma visualização. É claro que todos os assuntos, todos os tópicos, ao longo de todo o período que você cursou a graduação em Direito, né? E a gente sabe, além do Código Civil como principal fonte do direito civil,
mas temos várias outras leis especiais e você vai precisar, né, buscar um mecanismo que te auxilie a filtrar esse conteúdo e promover um estudo direcionado. E de repente, uma boa ideia é você entender a estrutura da prova que você vai fazer e aqueles assuntos que você percebe que a banca sempre irá abordar. Então a gente já sabe, né, por experiência, por análise das provas, que tem certos assuntos que certamente serão cobrados no exame de ordem. Um deles, por exemplo, no que se refere ao direito civil, direito processual civil, é a parte recursal, é a parte relacionada à execução. Então, é necessário que você saiba, né, a respeito destes procedimentos, que você entenda aonde eles estão colocados, aonde eles estão alocados no Vademecum. Eu sempre digo o seguinte: olha, de que adianta eu poder fazer uso do Vademecum, por exemplo, no dia do exame de ordem, se eu não sei usar a ferramenta, que em tese seria para me auxiliar. Não vai adiantar no dia da prova, com o tempo, né, marcado, com o número de questões que você vai ter que pensar, raciocinar e responder em um tempo, né, específico para você conseguir concluir a prova. Não adianta você pegar pela primeira vez aquele livro e achar que você vai achar as questões ali de uma forma simples e rápida. Você, pelo menos, precisa conhecer da matéria, precisa ter uma ideia de como determinados assuntos eles estão alocados no Vademecum, na parte, né, que diz respeito àquele ordenamento que vai auxiliar você a depender da disciplina que você escolheu. Então, um ponto, né, importante é você entender como que eu pesquiso, né? E você tem o índice remissivo que você pode utilizar, logicamente, né, os assuntos que você vai observar, em que você identificou da leitura do enunciado, né, já vai te direcionar para uma área, observar a questão relativa às súmulas, no caso do direito civil e processo civil, aos enunciados também, né, são pontos importantes que vão te ajudar na fundamentação. Bom, feito isso, né, imaginando agora especificamente no caso das peças prático-profissional, que é a segunda fase do exame de ordem, quando você fizer a leitura do enunciado, é interessante você buscar anotar, identificar os pontos principais daquele enunciado. Ou seja, o que é extremamente relevante que vai fazer com que você consiga distinguir, né, ou identificar um melhor instrumento, ou distinguir, diferenciar ali um ou outro detalhe que te leve a um raciocínio de entender qual é o melhor remédio jurídico a ser utilizado para resolver aquela questão. Então, não sejam apressados, né? Porque muitas vezes você pode ter algum tipo de pegadinha, algum tipo de situação que te leve a uma compreensão equivocada, e nesse momento é necessário atenção. Então, uma boa dica também é você sublinhar, grifar, de repente, né, pegar ali um cantinho da prova e anotar especificamente os tópicos que mais te chamaram a atenção. Por exemplo, no caso aqui relativo ao último exame, né, a prova que foi realizada no dia de ontem, eu vou compartilhar com vocês aqui na tela a prova, né, o enunciado, e a gente vai observar aqui alguns detalhes que a gente deve observar, né, e sublinhar, anotar para que a gente possa então fazer essa filtragem, né, que a gente comentou aí para poder identificar a prova. Vejam, aqui eu tenho, né, a prova que foi aplicada na data de ontem, 24 de abril de 2028, ou de 2022, perdão. E aqui vem o enunciado, tá? A situação jurídica aqui que foi proposta. Então, vem apresentando a seguinte situação. Para adquirir um carro de luxo da marca Tens, Alexandre aceitou o contrato de compra e venda imposto pela concessionária Alfa. Então, nós já temos aqui, né, observado uma relação, a princípio, né, entre uma pessoa natural e uma pessoa jurídica, entre o Alexandre e a concessionária Alfa, né? A princípio, é essa relação que vai se instaurar. Eles estabeleceram um contrato de compra e venda, cujo objeto do contrato é o carro de luxo da marca Tens. E nesse contrato havia uma cláusula estipulando que, em caso de conflito, né, havendo conflito entre as partes,
este conflito poderia vir a ser solucionado por arbitragem. Perfeito, isso é plenamente possível, uma vez pactuado em contrato, né, que havendo conflito, as partes irão aceitar, né, que o conflito seja então ali resolvido perante a corte de arbitragem. Inclusive, sabemos que as decisões proferidas pelas cortes de arbitragem têm até mesmo força executiva, né? Não há nenhum problema até o momento. 2 semanas após a aquisição, o Alexandre sofreu um acidente decorrendo da falha do sistema de airbag do veículo, que, por sorte, não lhe custou a vida. Fato é que, 3 meses após o acidente, a concessionária Alfa realizou o recall de alguns veículos da marca Tents, dentre os quais estava o veículo adquirido por Alexandre, ou seja, ficando muito claro que houve uma falha, né, na fabricação, inclusive a concessionária realizou o recall. Assim que soube do recall, Alexandre então ajuizou uma ação pelo procedimento comum contra a concessionária Alfa, visando reaver o valor pago na compra do veículo e mais uma indenização pelos prejuízos decorrentes do acidente do carro. Vejam que, até o momento, né, em relação a nós observarmos a data do acidente e o período que ele levou para promover a ação, não estamos diante de qualquer hipótese, né, de perca deste direito, nem por prescrição, né, nem por decadência, em relação à natureza dessa ação, né, essa ação no procedimento comum, visando, portanto, uma indenização e a restituição do valor pago, né, dentro dessa relação de consumo. A concessionária Alfa, então, apresentou uma contestação genérica, na qual não impugnou os argumentos apresentados por Alexandre. Isso é importantíssimo, porque quando a gente observa, né, e trata a respeito da contestação como peça de defesa, qual é a consequência, né, de não ser apresentada defesa sobre alguma questão de direito e de fato mesmo apresentado pelo autor? A gente já sabe que, uma vez superado o momento da defesa técnica, existe a preclusão. Não haverá outro momento no processo que torne isso possível. Então, quando fala que a concessionária Alfa apresentou uma contestação genérica, né, não impugnando os argumentos apresentados por Alexandre, aqui o examinador quis deixar claro no enunciado a vocês de que não houve uma defesa nem do mérito e nem uma defesa processual específica, gerando, portanto, a presunção de veracidade sobre esses. E tampouco na contestação foi mencionado a existência de cláusula compromissória no contrato de compra e venda. Após a apresentação da réplica, o juízo da 5ª Vara Civil de Maceió, esse ponto também é importante a gente sublinhar, porque aqui vai contextualizar, né? Vai deixar claro aonde é que estava tramitando esse processo. Quem é o juízo competente até o momento, né, para tratar deste processo. Então, a 5ª Vara Civil de Maceió intimou as partes de ofício e, com fundamento no artigo 10 do CPC, para se manifestarem a respeito de eventual ausência de jurisdição do Poder Judiciário em virtude da existência de cláusula compromissória existente no contrato. Qual que é essa cláusula compromissória, gente? Aquela que lá no iniciozinho do enunciado falou, né, que havia uma cláusula estipulando que, em caso de eventual conflito entre as partes, seria solucionado por arbitragem, seria relacionado a esta cláusula, tá? Alexandre não se manifestou, mas a concessionária Alfa defendeu que somente um tribunal arbitral escolhido pelas partes possuiria competência para solucionar a controvérsia subjúdice. Veja que essa alegação não foi na contestação, foi após a intimação pelo Poder Judiciário. Em seguida, o meritíssimo juízo da 5ª Vara Civil de Maceió acolheu a preliminar de convenção de arbitragem e extinguiu o processo sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso 7. Então, olha só, vamos lá no Código de Processo Civil. Só um momentinho, deixa eu compartilhar com vocês aqui a tela.
Eu acho que até eu estou, na verdade, compartilhando já, né? Então vamos lá no Código de Processo Civil e vamos lá no artigo que trata a respeito das decisões, né? Com e sem resolução de mérito. Então aqui nós temos o artigo 485. Só um momentinho. 485. Rapidinho. Então, lá no artigo 485, já estamos chegando, vem dizendo o seguinte: o juiz não resolverá o mérito quando a hipótese que foi apresentada ali no enunciado é o inciso 7, né? Quando acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer a sua competência, certo? Bom, perfeito. Considerando desculpem, aqui faltou um parágrafo. A sentença, então, né, ou seja, dessa extinção do feito sem resolução do mérito, ela foi publicada em 1º de julho de 2021, e aqui no enunciado já fala aqui, ó, quinta-feira, sendo certo que não possui omissão, obscuridade e contradição. Presta atenção aqui. Por que que essa frase apareceu aqui no enunciado? Gente, é o seguinte, primeira coisa que você vai ter que observar é que esse caso aqui, que trata dessa ação de conhecimento, procedimento comum, ação indenizatória, né, que foi apresentado contestação, mas fala aqui que teve uma decisão, concordam comigo? Aí você vai observar que tipo de decisão a gente poderia estar falando de uma decisão interlocutória, a gente poderia estar falando de um mero despacho, um ato que não houvesse aqui, que não promovesse, perdão, nenhuma consequência jurídica de maior importância, e temos a sentença. A sentença, ela se caracteriza, né, por ser assim, por assim dizer, a decisão final, a que fecha o processo, resolvendo ou não o mérito. A gente sabe aqui, pelo enunciado, que foi uma decisão que extinguiu o processo sem resolução de mérito, tá? E essa sentença ela foi publicada no dia 1º de julho de 2021, deixando claro aqui que é uma quinta-feira. Observem que essa segunda parte aqui, ó, sendo certo que não possui omissão, obscuridade ou contradição, não é por um acaso que consta aqui no enunciado, não. É para que vocês já excluam a possibilidade dos embargos de declaração. Ou seja, quando uma decisão, mesmo que, né, o propósito daquele pronunciamento do juiz seja um ato decisório, mas a decisão ela é omissa. O que é omissa? Deixa de se referir a algum ponto apresentado pelo autor ou pelo réu, seja na inicial, seja na peça de defesa, né? É omisso em relação a um ponto aqui que foi apresentado por uma das partes. É obscura, ou seja, não dá para ter muita certeza, ficou algo ali meio que duvidoso, né? Deixou em dúvida quanto à interpretação mais correta relacionado ao que o juiz quis dizer. Ou contraditória, né? Venha contradizer documentos, fatos apresentados no curso do processo. Antes, né, de especificamente interpor um recurso, eu preciso entender o que essa decisão quis dizer. Então, existe um mecanismo, né, que está dentro ali dos recursos do processo civil, muito embora não seja um recurso propriamente dito, porque ele não vai alterar o ato decisório ou a decisão do juiz, mas apenas pede para que seja resolvida aquela omissão, obscuridade ou contradição. Então, é um procedimento específico, chamados embargos de declaração ou embargos declaratórios. Então, para excluir essa possibilidade do examinando, que o enunciado já vem dizendo? Olha, não possui omissão, nem obscuridade ou contradição. Então, ele deseja que você trabalhe com a hipótese exclusivamente de analisar a sentença, certo? A sentença. Como nós estamos falando de sentença, de um ato decisório, e não sendo objeto de embargo de declaração, quais são os mecanismos que nós temos para atacar decisões, né?
São os chamados recursos. Existem outros atos de impugnação que não vai nos interessar agora, né, que são mais específicos, mas a título de regra, para atacar uma decisão, a gente vai utilizar dos recursos. E cada tipo de recurso tem um procedimento. E existe, né, uma hipótese de cabimento. Essa hipótese de cabimento é a situação jurídica adequada para um tipo de recurso específico. Então, a gente tem aqui sentença, é um tipo de decisão específico. O que pode atacar sentença, né, relacionado à lei processual civil? Então, para atacar sentença, a gente tem um recurso próprio, né, que está lá no artigo 1009 do CPC, que diz o seguinte, olha, da apelação. Sempre que falar para vocês em sentença, então da sentença cabe apelação. Certo. Qual é o prazo para interpor o recurso de apelação? O prazo para interpor o recurso de apelação é 15 dias, ok? Bom, se a sentença, conforme nós vimos no enunciado, ela foi publicada em 1º de julho de 2021, então quer dizer que eu vou pegar esse dia, eu vou contar mais 15 dias e eu vou ter a data certinha de interpor o recurso? Não, porque nós devemos observar que a lei processual civil também traz uma forma específica de contagem de prazo. E essa forma de contagem de prazo, ela está lá no artigo 219 do Código de Processo Civil. E lá no artigo 219 do Código de Processo Civil, rapidinho, nós temos assim: na contagem de prazo em dias estabelecido por lei ou juiz, computar-se-ão somente os dias úteis, tá? Isso é uma prescrição legal. Então, se eu tenho a informação no meu enunciado de que a sentença foi publicada no dia 1º de julho, né? Se não me engano, no dia 1º de julho, isso. E existe a informação de que 1º de julho é quinta-feira. Sabemos que na contagem de prazo exclui a data da publicação e inclui o último dia, né? Então, quando é que a gente vai começar a contar esse prazo? A partir de sexta-feira, o próximo dia útil. Mas aí eu vou contar prazo corrido? Não, porque você acabou de observar que na lei processual civil fala que somente serão computados os dias úteis. Então, você vai ter que fazer uma continha aí, de forma a considerar esse prazo, né? Dia 1º numa quinta-feira. Então, você vai excluir o dia 1º, começa a contar no dia 2, sexta-feira, e 3 e 4 você não conta, e vai começar 5, 6, 7 e assim sucessivamente, até o momento em que você vai observar quanto tempo, em qual data, né, você vai chegar a 15 dias. Eu vou aqui compartilhar brevemente com vocês o calendário. Digamos que lá no dia você não tem, aí você vai ter que colocar num papelzinho mesmo, tá, pessoal? Não tem jeito para você fazer a contagem certinha, mas vamos colocar aqui rapidinho só para a gente acompanhar. Julho, tá? Então, olha só, aqui na hipótese, né, segundo o enunciado, a publicação da sentença aqui foi 1º de julho, a gente não vai contar 1º de julho, o que a gente vai fazer? 2, 1º dia. Não conto sábado e domingo, aí venho aqui. Então, 5, 6, 7, 8, 9. Depois, 10, 11, 12, 13, 14. Depois, aí você vem aqui, tem que verificar se tem algum feriado, né? Certo é que nós vamos ter os dias úteis, né? Desconsiderando a data da publicação e incluindo o último dia relacionado aos dias úteis, né? Nós vamos ter, então, um prazo aqui, segundo o nosso gabarito, só fechar aqui, nós vamos ter um prazo, segundo o nosso gabarito, que vai encerrar aqui no dia 22/7
de 2021. E aí vai então interpor o recurso de apelação, tá? Beleza. Uma característica relativa ao recurso de apelação. Vejam. Primeiro, o recurso de apelação se caracteriza por atacar sentença, beleza? Ataca a sentença, perfeito. 15 dias úteis, contados a partir da publicação, exclui o primeiro dia, inclui o último dia. Então, vamos observando aqui, voltando lá para o 1009, que em relação à elaboração da peça recursal de apelação, existem alguns critérios, né, que nós devemos observar. Então, veja, a apelação interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau conterá. E aqui tem os pressupostos recursais. Observem, portanto, que quando for a apelação, vocês vão ter que tratar na mesma peça, logicamente, mas de dois momentos distintos. Um relacionado à chamada peça de interposição. E a peça de interposição vai ser acompanhada pelas razões recursais, certo? Bom, hoje, né, atualmente com a reforma do CPC, o órgão responsável pela análise do chamado juízo de admissibilidade é o próprio tribunal. No entanto, quem vai receber o recurso de apelação para encaminhar, para remeter as razões recursais ao Tribunal de Justiça é o juízo do primeiro grau. Significa dizer que a sua peça de interposição ela terá de ser dirigida à quinta vara útil, ou à quinta vara cível, perdão, da comarca de Maceió, não é isso? Deixa eu só verificar aqui rapidinho. Juízo de... Isso, a quinta vara cível de Maceió. Então, vai ser direcionada aqui. Lembrando que, atualmente, né, no que tange ao endereçamento das peças processuais, não utilizamos mais o pronome de tratamento direcionado ao juiz ou à pessoa, né, natural do juiz, como excelentíssimo, senhor, doutor. Atualmente, nós iremos nos referir ao juízo, né? Por quê? Por inteligência da própria Lei Processual Civil, que alterou o antigo Código de Processo Civil, quando tratava, né, dos requisitos da peça inicial e tratava também a respeito, né, dos requisitos para elaboração das peças processuais, quando falava que o endereçamento era direcionado ao juiz ou tribunal a que se destina a peça, né? Isso lá no artigo 282 do antigo CPC. Atualmente, se nós observarmos o artigo 319 do Código de Processo Civil, nós vamos ver que houve essa alteração e atualmente a peça deve ser direcionada, conforme o artigo 319, se vocês observarem, ao juízo a que é dirigida. Então, no primeiro momento, nessa peça de interposição, eu vou direcionar ao juízo a quo, né? Ou seja, conforme o artigo 1009 lá do CPC, que trata do recurso de apelação, vejam, pessoal, que a resposta está no próprio código. Ó. Se você souber utilizar o código, você consegue identificar. Lá no 1010, né? Lá no 1009, perdão, fala que da sentença cabe apelação, você sabe que é uma sentença, e no 1010 vem dizendo a apelação interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, ou seja, o enunciado também já te deu essa resposta. Então, você já vai iniciar endereçando ao juízo da quinta vara cível da comarca de Maceió. Outro ponto que você vai observar, nesse primeiro momento da peça de interposição, antes das razões propriamente dita, você terá que deixar claro, deixar evidente o preenchimento dos chamados pressupostos recursais. E os pressupostos recursais se referem à legitimidade. Quem tem legitimidade para interpor o recurso? É a parte, né? Seja o autor ou seja o réu, aquele que deseja a reforma da decisão. Então, nesse caso aqui, quem que vai promover quem que está interpondo esse recurso? Fica muito claro pela análise dos fatos que o enunciado apresenta que quem vai interpor esse recurso é o Alexandre. Então, você vai colocar o Alexandre. Veja que essa peça está sendo direcionada ao próprio juízo a quo.
e lá já consta a qualificação dele. Então, nesse momento, você pode até colocar Alexandre, né, já qualificado nos autos em epígrafe, vem por meio de seu advogado legalmente constituído, regularmente inscrito na OAB, né, seccional tal, sob o número tal. E aqui vem os outros requisitos ou procedimentos recursais que você deve observar e demonstrar o preenchimento para que o recurso seja recebido. Quais são eles? Você tem que demonstrar a hipótese de cabimento. A hipótese de cabimento está clara aqui no 1009, da sentença cabe apelação. Você tem que demonstrar tempestividade, né? Ou seja, que o seu recurso está sendo interposto dentro do prazo, ou seja, dentro dos 15 dias, conforme a lei preconiza. Você vai demonstrar ainda, né, além desse ponto, você deve observar que, uma vez preenchidos os pressupostos recursais de legitimidade, cabimento, tempestividade, você vai observar a questão do preparo também. Esse recurso ele deve ser recebido, né? E as suas razões remetidas ao juízo ad quem, ou seja, ao tribunal que é efetivamente quem irá apreciar, né, as razões recursais. Eu tenho aqui um modelinho que eu acho esse um livro muito bacana, até fica aqui a sugestão a vocês, embora eu não esteja, né, recebendo por nenhum merchandising, nenhuma propaganda, mas eu sempre indico esse livro porque realmente eu creio que ele é um dos melhores manuais que a gente tem preparatórios para o exame de prática, que é o Manual de Prática Civil da Fernanda Tartucci e do Luiz Delore, tá? Da editora Método Grupo GEM. Então aqui eu vou brevemente citar, né, como que seria mais ou menos essa peça, você colocaria, né, direcionado, portanto, ao juízo, e depois viria a Alexandre, respectivamente, a peça que nós estamos tratando aqui, né? Então, Alexandre, já devidamente qualificado nos autos, por seu advogado devidamente constituído nos autos da ação, você pode colocar ali, né, de indenização acumulada com pedido de troca de veículo, etc., que lhe move, né, que move em face de concessionária Alfa, né, também ou igualmente qualificada nos mesmos autos, inconformado com a respeitável sentença, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 1009, então você já está demonstrando a hipótese de cabimento, interpor, gente, atenção para o verbo. Quando você for, né, quando o casinho concreto, caso hipotético, exigir de vocês a elaboração de uma peça inicial, você vai utilizar o verbo propor. Quando exigir de vocês a elaboração de uma peça de defesa, como contestação, por exemplo, você vai utilizar o verbo apresentar. Quando exigir de vocês a elaboração de embargos, você vai utilizar o verbo opor. Quando exigir de vocês a elaboração de recurso, o verbo apropriado para você utilizar é interpor. Então, né, vem a presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 1009 e seguintes do CPC, interpor tempestivamente, mais um requisito, mais um pressuposto processual que você está demonstrando estar preenchido, né? Apresente apelação pelos motivos de fato e de direito que farão ou estarão como parte integrante dessa peça. Considerando a matéria debatida, o presente recurso é dotado de duplo efeito. Você vai analisar se ele tem efeito suspensivo ou não, né? Nesse caso, a gente pode dizer que sim. Requer ainda que, após os trâmites legais, neste caso seria a análise, né, do recebimento, sejam os autos encaminhados ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, né? Já que o enunciado tratou aí que o juízo é ou está localizado na comarca de Maceió, para que seja integralmente provido. Informa outro sim, nos termos do artigo 1007, a questão do preparo, que é outro pressuposto recursal. Termos em que pede deferimento. Ok. Aí agora você vai elaborar as razões recursais. E as razões recursais são já direcionadas ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, já que o enunciado disse para a gente que a comarca, né, que prolatou a sentença está em Alagoas, é a comarca de Maceió.
Ali muda a nomenclatura. Agora a gente está tratando do recurso propriamente dito. Então, eu vou utilizar a nomenclatura apelante, apelado. Apelante é quem está interpondo o recurso, no caso, Alexandre. Apelado é contra quem? No caso, a concessionária Alfa. Vara de origem, né? Você vai especificar que é a quinta vara civil da comarca de Maceió. E aí você inicia tratando, né? Ou se dirigindo, portanto, ao colegiado. Egrégio tribunal, colenda turma, nobres julgadores. E aí, pessoal, você vai dividir o seu recurso em pelo menos 3 pontos principais. O primeiro é uma síntese dos fatos, é como se fosse um resumo, tá? E o resumo, na peça prática profissional, que você vai elaborar lá no exame de ordem, o resumo ele se limita às informações contidas no enunciado. Então, você não pode criar situações aqui, tá? Você vai pegar o enunciado e vai utilizar as informações constantes do enunciado para realizar o seu resumo. Aqui a gente já sabe que foi o Alexandre quem promoveu a ação indenizatória, que a concessionária Alfa apresentou contestação, que depois o juiz mandou intimar as partes pelo artigo 10 e que posteriormente a concessionária Alfa se posicionou exigindo, né, a questão relativa à corte arbitral e o juiz extinguiu o processo sem julgamento do mérito. Você tem essas informações. Então, o seu resumo, né, o tópico relativo ao resumo ou síntese dos fatos, é o próprio enunciado, tá? É claro que você vai transformar o enunciado numa redação própria dos recursos, próprio de uma peça prática profissional. O segundo tópico são as razões, né? Ou seja, você vai debater a respeito das razões do inconformismo ou das razões recursais. E o que a gente pode analisar aqui? O principal ponto é o próprio motivo que levou ao magistrado a extinguir o feito sem julgamento do mérito, alegando, né, a cláusula compromissória. Acontece o seguinte, que se isso não for apresentado na contestação, presume-se que a parte, então, declinou, aceitou que o procedimento, que a situação fosse submetida ao judiciário. E isso está claro lá no artigo 337 do Código de Processo Civil. Observa, vamos lá no artigo 337 do Código de Processo Civil. Vamos voltar aqui. Opa, só um minutinho, eu abri aqui um negócio nada a ver. Mas 337. Rapidinho, já estamos aproximando. Olha só, 337, ó. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar em preliminar, né? E aí, relativo às preliminares, ele teria que alegar, se fosse o caso aqui, né? O inciso 10, a convenção de arbitragem, ele não alegou, nesse sentido, no parágrafo 6º do mesmo artigo, vem dizendo: a ausência de alegação de existência de convenção de arbitragem, na forma prevista deste capítulo, implica a aceitação da jurisdição estatal e renúncia ao juízo arbitral. Então, o momento oportuno, né, sob pena de preclusão, que ele tinha para alegar isso era na contestação. Não sendo alegada, então, naquele momento, é como se, né, a parte aceitasse a submissão do caso à jurisdição estatal, né, ou seja, ao judiciário, apreciação do judiciário, e renunciando ao juízo arbitral. Então, o magistrado não poderia ter extinguido o feito com base nessa alegação aqui. Essa é a sua principal razão recursal, certo? De que a falta de indicação do inciso 10 na contestação como matéria preliminar implicará automaticamente na aceitação da jurisdição estatal, tá? Esse é o ponto principal que a gente deve observar. Eu até separei aqui a própria lei de arbitragem, né, que a gente pode abrir aqui rapidinho, que também traz, né, a este respeito, lá no artigo 4º, dizendo o seguinte: a cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir surgir. Perfeito. Mas olha o que o parágrafo 2º coloca. Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar expressamente com a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou negrito, com assinatura ou visto especialmente para esta cláusula.
Então, dentro, né, de toda essa lógica aqui de raciocínio relacionada à cláusula compromissória, relacionado ao processo, relacionado à falta de indicativo de preliminar na contestação, sabendo, né, do efeito preclusivo que isso traz, então o magistrado não poderia ter, neste caso, né, extinguido o feito sem julgamento de mérito, tá? Então era isso que você iria debater. Aqui no gabarito, né, oficial e apresentado pela própria FGV, a gente tem aqui justamente esses pontos. Observem, ó. Gabarito comentado: a peça processual é a apelação. O examinado deverá, então, interpor o recurso, né? Competição dirigida ao juízo de primeiro grau, contendo nome e qualificação das partes. Gente, isso está lá no artigo 1010, simples assim, tá? Nas razões recursais, deverá indicar os fatos ocorridos, bem como fundamentar juridicamente o seu pleito. Deverá alegar preliminarmente que o juízo não poderia, né, ter extinguido o processo, pois não foi alegado a arbitragem na contestação, então houve a preclusão. E, além disso, né, aqui tratar sobre as questões relativas à própria relação de consumo, né, ou seja, dizendo aqui a respeito do defeito, do vício de fabricação, e que torna inequívoca a responsabilidade da concessionária, e inclusive responsabilidade objetiva da concessionária, tá? Postulando imediato julgamento de mérito pelo tribunal. E aqui, pessoal, só para a gente entender a estrutura da peça, então, olha só. Quando for apelação, você vai lembrar de redigir a peça de interposição e as razões. A peça de interposição dirigida ao juízo ACO, ao juízo de primeiro grau, nesse caso, a própria Quinta Vara Cível, né, lá da comarca de Maceió. Quem vai, né, interpor este recurso, no caso, é o Alexandre, então você já vai estar atendendo a um dos pressupostos recursais, que é a legitimidade. Você não precisa qualificá-lo novamente, em virtude, né, de ser direcionada a peça exatamente para o próprio juízo de primeiro grau, que já consta com essa qualificação, tanto do Alexandre quanto da concessionária Alfa. Você vai especificar a hipótese de cabimento, que é o indicativo do dispositivo legal que fundamenta a possibilidade de interposição do recurso, no caso o artigo 1009. Você vai indicar ainda, né, a tempestividade, que o recurso está sendo interposto dentro do prazo, e você tem como observar isso também por informação dada no enunciado. Você vai indicar o recolhimento do preparo, né, que é também um pressuposto recursal, e vai requerer a remessa das razões para o Egrégio Tribunal de Justiça. Relativo às razões recursais, você deve fazer um novo endereçamento das razões recursais ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, né? Apelante, Alexandre, apelado, concessionária, vara de origem, Quinta Vara Cível da Comarca de Maceió, Alagoas. Aí você vai começar a direcionar a sua tratativa à turma, né? Então, rolê da corte, preclaros julgadores, vai dividir a sua peça em 3 tópicos. Primeiro, síntese dos fatos, é aquele relatório, é o resumo, que vai ser basicamente o enunciado da questão, né? Você não pode criar fatos novos, você apenas vai transformá-lo na redação própria de um recurso. Depois, razões recursais, que você vai identificar da leitura do caso, né? E vai observar que é uma relação de consumo, e vai observar o vício aqui que houve em relação à extinção do feito, que não poderia ter sido extinto, uma vez considerando que o momento oportuno para alegação a respeito da legitimidade da corte se daria no momento da contestação. E uma vez não sendo feito isso, preclui esse direito e automaticamente se submete à apreciação do juízo estatal, da jurisdição estatal. E terceiro, pedido, né? E aí, o que você pode colocar ou deve colocar num pedido, né, de apelação? Um pedido também vou utilizar o exemplo aqui da Fernanda Tartucci. Por todo exposto, requer seja o presente recurso recebido, conhecido e provido para o fim de reformar a sentença, e aí você vai especificar, né? Ou seja, neste caso, observando o pedido especificamente, né? O que você vai buscar? O imediato julgamento do mérito pelo tribunal na forma do dispositivo processual e a procedência do pedido com a condenação da ré, a restituição do valor pago e a fixação de indenização pelos prejuízos decorrentes do acidente, tá?
e assim, nestes termos, pede deferimento, local, data, advogado. Lembrando que você não pode colocar o seu nome sob pena de anulação, né, da peça por completo. Então, basicamente é isso, pessoal. Eu sei que foi um breve resuminho aí, mas só mesmo para não passar desapercebido, né, para a gente poder discutir um pouquinho a respeito dessa peça. E qualquer dúvida, e caso queiram que a gente aborde outros assuntos também, é só entrar em contato, como vocês já vêm fazendo, seja lá pelo Instagram, seja pelo YouTube. Convido a quem não é inscrito ainda no canal, buscar lá no YouTube, Professora Priscila Direito, lá a gente trata sobre assuntos variados, né? E fico esperando aí vocês para a gente discutir mais e pensar um pouco mais a respeito do direito. Grande abraço, até a próxima.